dia, crianças! Estou muito feliz. Domingo passado foi dia de drive-thru. Eu vi vocês. Ai, que vontade que eu tive de abraçar, de beijar. Mas eu fiquei muito feliz, apesar de não poder fazer tudo isso. Eu fiquei feliz em mandar os beijinhos, em mandar o abraço para vocês. E hoje nós vamos começar o nosso livro, afinal nós fomos buscar o nosso livro a semana passada, né? Bom, no semestre passado nós aprendemos que Jesus veio para ensinar, Jesus veio para curar, Jesus veio para libertar. Nós aprendemos tudo isso, né? Agora nós vamos aprender o que foi que Jesus cumpriu, tá? Só que antes da gente começar a nossa aula, vamos orar pra gente não perder o nosso foco depois. Então vamos orar, todo mundo fecha os olhinhos agora e vamos começar a oração. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade, Senhor, de iniciarmos um novo livro. Que o Senhor, ó Pai, esteja abençoando esse semestre, que ele seja abençoado, Senhor, que possamos estar passando tudo aquilo que o Senhor tem ensinado, tudo aquilo que o Senhor tem nos mostrado, ó Pai. Que o Senhor também esteja, Senhor, abençoando cada uma dessas crianças, porque sabemos que essa aula é mais difícil porque eles não estão presentes, eles estão apenas olhando para uma tela, Senhor, e a gente falando, mas que tudo que possamos falar aqui, tudo que eles veem e ouvirem, que eles possam, Pai, estar aprendendo, guardando e podendo praticar em suas vidas. Dê um dia abençoado para cada um, e que possamos à noite estar presentes no culto, Senhor, ainda que não presencialmente. É por tudo isso que pedimos, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ai, domingo passado foi um dia muito gostoso, foi um dia de rever vocês, eu tinha muitas saudades e agora nós vamos começar. Então, e com esse novo semestre, todo mundo pegou a sua revistinha, ó. Tá vendo? Tá aqui a revistinha de vocês. Hoje nós vamos começar com a aula número 1. E agora nós vamos ter uma coisa interessante. Sabe o que é? Toda semana vocês vão fazer a lição do livro e vão me mandar a foto lá no grupo. Pede para o papai e para a mamãe postar no grupo da sala. Eu vou corrigir as lições para ver se foram feitas direitinho. Eu, o Ninho, a Vivi e o Regis, todos nós vamos conferir as lições e aí vamos fazer a pontuação de vocês. Não esquecemos da gincana da nossa sala não, viu? No primeiro semestre ela tá ali, ó, empatadinha, porque vocês são muito 10. Agora é a hora do desempate. Vamos ver quem vai fazer tudo, quem vai prestar a atenção na aula, ok? Então, eu vou estar marcando ponto, hein? Agora vamos começar a nossa lição e eu quero começar com este versículo que eu fiz para vocês. Esse vai ser o nosso primeiro versículo. Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. Mateus 17, 5, tá? Esse vai ser o nosso versículo de hoje. Então vamos lá, começando a nossa lição. Vamos trocar os óculos, né? Porque senão já sabe. Bom, como eu disse no início, no semestre passado, nós estudamos Jesus, tudo que ele fez. Jesus fez muita coisa especial na terra enquanto ele esteve pregando, né? Ele curou, ele libertou, ele ensinou, mas a
principal missão de Jesus aqui foi um plano que ele tinha, que Deus tinha, um plano especial. Será que alguém se arriscaria a dizer o que é? Eu ouvi, salvação. Exato. Jesus veio à Terra para nos trazer a salvação. E essa salvação veio como? Veio por meio de alguma coisa, né? Ela veio por meio do sacrifício. Jesus, ele foi sacrificado na cruz. E Jesus explicou isso aos discípulos quando ele falava da sua morte. Ele estava explicando para os discípulos dele sobre a sua morte e a sua ressurreição. E ele explicava que isso iria ocorrer no terceiro dia. Mas parece que os discípulos não estavam entendendo. É difícil para a gente entender como é que uma pessoa vai morrer e depois essa pessoa vai ressuscitar. Como? Para eles também era difícil, porque às vezes hoje a gente fica pensando, como será que é, né? Mas eles também ficavam com essa dúvida. Não pensa que os discípulos sabiam de tudo, entendeu? Eles não sabiam de tudo, não. Eles também tinham essa dúvida. Bom, a gente sabe que mesmo a gente não entendendo, isso devia ser algo fantástico. Já pensou como deveria ser maravilhoso a gente ver Jesus ressuscitando? Eu gostaria de ter visto. Eu gostaria de estar lá naquela época e poder ver. Mas cada coisa ao seu tempo, né? Tanto que Jesus, quando ele falou a esse respeito, Pedro mesmo chamou a atenção dele. Ele disse que Jesus, como que o senhor está falando dessas coisas? E Jesus ficou bravo com Pedro. Jesus falou para ele que ele não estava entendendo nada. O que era para fazer? O que Jesus devia fazer para que Pedro entendesse e os outros discípulos também entendessem? Bom, a gente sabe que Jesus teve 12 discípulos, né? E que esses 12 discípulos o ajudavam. Desses 12 discípulos, porém, tinham 3 que Jesus gostava muito. Eles eram mais amigos de Jesus. Não é que Jesus não gostasse dos outros discípulos. Jesus gostava de todos. Mas ele tinha 3 que ele era mais achegado. Vamos dizer, ele era mais amigo. Você também deve ter assim, né? Você deve ter um monte de amigo e também deve ter aquele que você gosta mais, aquele que você se identifica mais, né? Então, era isso. Bom, e esses 3 discípulos, por serem os mais próximos de Jesus, que eram, vamos lá se a gente adivinha, Pedro, eu sabia que vocês sabiam. Segundo, Tiago, isso mesmo, tá vendo? Vocês estão bons, hein? E o último, quem será que era? João. Eu ouvi, vocês sopraram para mim, eu ouvi. João, isso mesmo, era Pedro, Tiago e João. E eles falaram, né? Vamos comigo, que eu vou subir até o monte alto, porque eu quero orar e quero que vocês vão comigo. E quando Jesus estava lá, quando ele começou a orar, algo muito fantástico aconteceu com ele. A Bíblia diz que Jesus foi transfigurado. Nossa, o que quer dizer isso? Transfigurado. Vamos saber? Transfigurado significa que a aparência de Jesus foi mudando. Então, quando algo se modifica, ela sofre uma transfiguração. E nesse caso, Jesus foi mudando. O rosto de Jesus brilhava, mas brilhava como a luz do sol. Olhem para o sol e imaginem ver o rosto de Jesus no meio do sol. Deve ser maravilhoso.
As roupas dele, de tão brancas que ficaram, era como uma luz. Coloque um tecido branco na frente da luz e vejam como fica. Vai ficar lindo. E é assim que Jesus estava ficando, né? E no meio dessa transfiguração, disso tudo que estava acontecendo, ainda apareceram para Jesus 2 profetas. Apareceu o profeta Elias e apareceu Moisés. Quem é que não se lembra deles? Vamos ver? Elias era um profeta do Antigo Testamento e que já falava que Jesus viria para nos salvar. E ele, tanto é que ele serviu a Deus e ele foi trasladado, ele foi levado para o céu. Ou seja, Elias foi para o céu sem morrer. Jesus levou Deus naquela época, porque Jesus ainda não tinha vindo, né? Deus levou Elias para o céu sem ele morrer. E Moisés, quem foi Moisés? Todo mundo sabe, todo mundo conhece. Moisés foi o grande líder usado por Deus para salvar o seu povo do Egito. Vocês lembram? O povo que vivia lá na escravidão do Egito, que quando o faraó não quis libertá-los, Deus mandou as pragas, mandou tudo, e com a morte dos varão foi que o faraó concordou que o povo do Egito saísse. Então, quando Moisés morreu, Deus foi quem enterrou o próprio corpo de Moisés. Vocês sabem que o corpo de Moisés foi enterrado por Deus e até hoje nunca ninguém achou o local onde ele foi enterrado? Então, é bíblico, está na Bíblia. Jesus, quando Moisés morreu, ele enterrou o corpo dele de tal forma que ninguém nunca o achasse. Tá vendo? Então apareceram esses 2 para Jesus, enquanto Jesus brilhava, enquanto Jesus orava, enquanto aquela transfiguração de Jesus ocorria. E esses 2 homens apareceram e eles conversaram com Jesus, né? E os 3 falaram sobre o plano de Deus, que o próprio Moisés já tinha profetizado também. Veja bem, no Antigo Testamento, várias personagens do Antigo Testamento já haviam dito que nós teríamos um Salvador e que esse Salvador não seria um carneiro como eles faziam antigamente. Vocês lembram, né? Que eles tinham que matar o carneiro, eles tinham que queimar o carneiro, eles tinham que fazer a expiação, tudo direitinho. Não, o nosso cordeiro seria Jesus, que viria à terra, que seria sacrificado, que sofreria e seria crucificado e depois ressuscitado. E junto com isso, ele levaria os nossos pecados. Olha como Deus é bom. Deus amou seu Filho de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Isso está em João 16, 3. Viu? Olha como Jesus é 3,16. Eu troquei a casa. É João 3,16. Certo? Eu havia trocado, corrigi. Então, mas as surpresas não tinham acabado, não. Pedro, Tiago e João estavam assim maravilhados olhando, porque eles viram tudo isso acontecer. E enquanto Pedro ainda falava, Pedro falou assim: Senhor, já que eles estão aí, vamos fazer 3 tendas para vocês descansarem, Senhor.
E enquanto Pedro ainda estava falando com Jesus, as surpresas não acabaram, não. Uma nuvem brilhante, vou usar a nuvem do meu versículo. Uma nuvem brilhante desceu do céu e de dentro desta nuvem brilhante foi dito: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Escute o que ele diz. E aquela voz que dizia, diante daquela voz surpreendente que falou de dentro de uma nuvem, os discípulos ficaram tão assustados, que eles até caíram de bruços. Mas Jesus se aproximou deles carinhosamente e disse: não precisam ter medo, já podem se levantar. E quando eles se levantaram, não tinha mais ninguém, nada mais estava ali. E Jesus não estava mais transfigurado. Uau, que experiência deve ter sido, né? Deve ter sido fantástico. Então, Deus desceu ali para ensinar aos discípulos que Jesus era filho dele e que nós devemos ouvir o que Jesus tem sempre a nos dizer. Será que Pedro e seus amigos aprenderam essa lição? Bem, na verdade, eles só puderam entender esse plano maravilhoso que era a ressurreição de Jesus, a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, depois que Jesus ressuscitou, tá? E anos depois, quando Pedro se tornou líder das igrejas, ele testemunhou sobre aquele momento. E aquele momento foi muito maravilhoso que ele viveu no monte. E ele saiu contando, ele contou anos depois. E Pedro finalmente entendeu que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio ao mundo com a importante missão de nos salvar. E que ele veio com a importante missão de ressuscitar para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna. Mas não pensa, gente, que vamos ganhar a vida eterna assim, ó. Ah, Jesus veio, então eu tenho a vida eterna. Não. Você vai ter que saber, você vai ter que seguir os caminhos de Jesus, certo? E esses caminhos é difícil, como agora. Quanta gente está reclamando por conta da pandemia. Eu estou preso, eu não fui viajar, eu não posso fazer as coisas. Mas imaginem, olha, as flores estão crescendo, o dia é maravilhoso, animais estão andando próximo das estradas porque não tem pessoas para atrapalhar eles. A gente tem visto coisas maravilhosas. Tem pessoas que estão tristes porque perderam seus entes queridos no meio deste tumulto todo. Tem, mas vamos pensar que é o plano de Deus. Que Deus buscou cada um dos seus amados, certo? Se você já tem Jesus no coração, você foi para o céu já. E aqueles que estão aqui, continuem a seguir Jesus. Este é o meu pedido para vocês. E saibam, crianças, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é muito querido por Deus e que Jesus tem muito orgulho, entendeu? Que Jesus dá muito orgulho. Tentem ser assim também para os vossos pais. Tentem serem tementes a Deus e dá muito orgulho para os vossos pais, porque isso é bíblico também, viu? Se vocês forem olhar, isso é bíblico. Filhos, honra pai e mãe.
tá? Então, hoje é o meu recado para vocês, que a transfiguração de Jesus, aquela modificação de Jesus foi algo muito bonito. E hoje eu vou convidar alguém para vir orar com a gente, tá? Miguel hoje tá aqui do meu lado. Miguel vem para fazer a nossa oração final. Vamos orar? Fechem os olhos para a gente poder fazer a oração. Miguel, você ora para nós? Sim. Senhor Deus e Pai, te agradeço por mais um dia que nos dá. Abençoe todas essas pessoas que estão nos assistindo neste momento. Que a gente tenha um domingo abençoado. Com a sua mão estendida e boa, tudo pode passar, a Deus. Cuide da nossa família, de todos os nossos entes queridos e quem perdeu os entes queridos. Mas nós sabemos que você tem o plano perfeito e a salvação, ó Deus. Que você continua cuidando de cada uma dessas crianças que estão nos assistindo aqui e que nunca nos falte nada na nossa casa, Deus. Cuide de todos nós, pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom domingo para vocês. Bom almoço.